Magalhães, aqui em áudio e vídeo, feliz nesta manhã de quinta-feira. Ô Vera, o Congresso está de férias, né? A Vera está feliz, mas ela não vai tirar férias. Mas, ô Vera, os deputados passarão janeiro em campanha política, né? Como é que está o caminho para a reeleição do presidente da Câmara, Rodrigo Maia? Bom dia, Vera. Bom dia, Patrick Santos, com seu cabelo novo de Natal. Joseval também, né? Cortou, que eu estava vendo aqui pela webcam. Bom dia a todos que nos ouvem e nos assistem aqui nesta manhã quase natalina. É isso mesmo, assim como eu, o Congresso não vai tirar férias efetivamente, pelo menos não os candidatos à presidência da Câmara, Patrick. Assim como o Rodrigo Maia, há outros postulantes ao cargo. A gente sabe que essa campanha, apesar de ser uma campanha apenas para os pares, os deputados fazem ali a campanha para se eleger apenas com os votos dos pares, eles costumam rodar o país, visitam governadores, visitam prefeitos, enfim, por quê? Porque deputados estão sob a influência dos governadores e dos prefeitos. Rodrigo Maia, que está em plena campanha, pensou nisso quando apoiou aquela mudança no projeto da renegociação da dívida dos estados, anteontem. Ele deixou correr solto a modificação que tirou todas as contrapartidas da proposta. Ele fez isso atendendo aos governadores. Com isso, ele espera reciprocidade, Patrick. Ele acha que pavimentou um caminho para que os governadores façam pressão nas suas bancadas para apoiar a sua reeleição. Isso começa a surtir algum efeito. Mesmo os partidos do chamado Centrão, que se opuseram à possibilidade dele se reeleger, já começam a rever essa posição. Caciques do Centrão já dão como certo que, na verdade, apesar da gritaria de alguns dos líderes, como Paulinho da Força, que é do Solidariedade, ou do Rogério Rosso, que é do PSD, a maioria dessas bancadas já está convencida a apoiar a reeleição do Rodrigo Maia. Não por outro motivo, ele deu uma declaração ontem, ali no final dos trabalhos, dizendo que ele acha que juridicamente já está encerrada essa questão, que agora é uma questão política dele decidir com os demais partidos e com o DEM, que é o partido dele, se vai ser candidato ou não. Isso é pura retórica, ele já decidiu que quer ser candidato, então a gente vai ver uma Câmara em campanha política em janeiro. Ô Vera, e o presidente, como é que fica aí? Ele fica à distância, acompanhando, interfere? Como é que é a história? Bom, Joseval, ele tem dito aí, e os seus ministros têm repetido, que o governo vai se manter equidistante dessa disputa, porque tem vários partidos da própria base envolvidos, com muitos interesses, e ele não quer contrariar nenhum, porque isso poderia se refletir depois em falta de apoio para ele próprio, para as reformas e para tudo que ele precisa aprovar. Mas, na verdade, nas conversas de bastidores com os principais ministros do Palácio e de outras pastas importantes que são comandadas por políticos, o diagnóstico é mais ou menos esse que eu falei, que Rodrigo Maia acabou conseguindo pavimentar politicamente a sua reeleição, que isso não é ruim para o governo, porque ele tem se mostrado um aliado ali, e que, por isso, o governo vai se manter, sim, discreto na disputa, mas não acha de todo ruim que ele se reeleja. Só quer que isso seja feito sem choro nem ranger de dentes, Joseval, sem briga, sem que se repita o episódio Eduardo Cunha, por exemplo, quando a Dilma interferiu muito e saiu chamuscada. Então o governo não quer repetir esse tipo de erro. E aí provavelmente vai dar alguma compensação para os partidos que saírem perdendo nisso. Como? O Centrão deve ser agraciado de alguma maneira. Centrão reúne, só para o ouvinte saber do que a gente está falando, PSD, Solidariedade, PTB, partidos assim pequenos e médios, PR. Então deve ser agraciado com alguma coisa. E o PSDB, que é um outro polo que queria a presidência da Câmara para ter algum naco de poder num governo muito dominado pelo PMDB, deve receber ministérios numa eventual reforma ministerial. O ex-líder do partido na Câmara, Antônio Embaçaí, deve ser escolhido ministro da articulação política, tão logo voltem os trabalhos e seja definido tudo. Também deixou-se para depois essa decisão para não deixar ninguém contrariado. Ô Vera, para a gente arrematar, e ainda nesse assunto, existe alguma chance do Supremo Tribunal Federal se meter novamente nessa questão do Legislativo, intervindo na eleição, Vera? Chance sempre existe. A gente vê que eles estão entrando para arbitrar até campeonato de bolinha de gude atualmente, né, Patrick? Então, a chance existe. Porém,
os principais players ali da Câmara não acreditam nisso. Por quê? Porque o Supremo deixou para depois do recesso essa questão. O ministro Celso de Mello foi provocado e poderia ter dado uma liminar, já que está na moda lá no Supremo da liminar em assuntos referentes ao Congresso. Mas ele preferiu não pôr a mão nesse vespeiro, pediu informações a todos os envolvidos, inclusive a Câmara, e deixou para decidir depois do recesso. E com isso o calendário favorece uma solução de acomodação, Patrick. Por quê? Porque a eleição da presidência da Câmara e do Senado se dá logo no iniciozinho de fevereiro. Geralmente é dia 1 ou 2, a depender do calendário ali. Então, quando os ministros do Supremo voltarem das suas férias, já vai ter sido um fato consumado. Rodrigo Maia terá sido reeleito, se conseguir angariar apoio para isso, ou já haverá outro presidente eleito. Então, eles acham que vai ser matéria vencida e que dificilmente, aí sim, o Supremo vai se meter para apiar um outro presidente da Câmara, depois de já ter feito isso em caráter super extraordinário com o Eduardo Cunha, sobre quem havia tantas denúncias. Nesse caso, se trata mais de uma questão regimental. É claro que estão forçando a barra para permitir que o Rodrigo Maia se reeleja, isso é óbvio, o regimento não permite, a gente já falou várias vezes aqui, mas o Supremo deve fazer uma espécie de vista grossa, como fez, por exemplo, no fatiamento do impeachment da Dilma. Não seria nem inédito isso. Vamos aguardar então, Vera. Bom dia e até mais no 3 em 1, tá bom? Até mais, nos vemos. Tchau.